Hoje vamos conversar sobre um tema que assusta, fascina e, muitas vezes, consola. A ideia de que cada pessoa tem um dia determinado para morrer. Será que a Bíblia diz isso? Vou expor o que as Escrituras falam, como muitos cristãos entenderam esses textos ao longo dos séculos e que implicações práticas isso pode ter para a nossa vida. Prepare-se, é um assunto profundo, mas cheio de esperança. Desde os primeiros livros da Bíblia encontramos a noção de que a vida e a morte são controladas por Deus. Por exemplo, o salmista declara que Deus conhece cada detalhe da nossa vida, desde o começo, e até o número de dias, ver passagens como o Salmo 139. A ideia básica é: a vida humana não é fruto do acaso. Deus é o Criador que sustenta e determina limites para o nosso tempo aqui. No Antigo Testamento há frases que expressam bem essa soberania divina sobre a vida humana. Em muitas passagens encontramos que Deus marca os nossos dias ou que nossos tempos estão nas mãos dele. Em livros como Jó, o sofrimento humano e a brevidade da vida são apresentados num contexto em que somente Deus tem autoridade suprema sobre nascimento, vida e morte. Em Eclesiastes, por exemplo, aprendemos que há tempo para nascer e tempo para morrer, Eclesiastes 3, 1-2, o que sugere uma ordem dada por Deus às estações da vida. No Novo Testamento essa mesma linha aparece, mas com camadas adicionais. Em Mateus 10:29 da manhã-31, onde Jesus fala sobre os pardais e afirma que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, há uma forte mensagem sobre o cuidado e o conhecimento de Deus a nosso respeito. Em Hebreus 9:27 da manhã lemos que está determinado que os homens moram uma só vez, e depois vem o juízo, uma declaração que destaca tanto a certeza da morte quanto a responsabilidade diante de Deus. Isso tem sido interpretado por muitos teólogos como confirmação de que a morte é inevitável e que Deus, em sua justiça, soberania e conhecimento, sabe o tempo de cada vida. Mas o que significa afirmar que cada um de nós tem o dia certo que vai morrer? Existem ao menos 3 maneiras principais de entender essa ideia dentro do cristianismo. 1. Soberania e presciência de Deus. Deus, sendo eterno e onisciente, conhece desde sempre o fim e os meios de cada vida. Nada escapa ao seu conhecimento. Nesse sentido, o dia está certo porque Deus o sabe e o governa. Isso traz consolo. Nossa vida não é abandonada ao acaso. 2. Determinação divina direta. Alguns entendem que Deus, ativamente, determina e fixa o dia exato da morte de cada pessoa, seja por um decreto eterno ou por disposições providenciais. Essa visão enfatiza a autoridade absoluta de Deus sobre a história e a vida humana. 3. Compatibilidade com liberdade humana e contingência. Outros cristãos afirmam que, embora Deus conheça o futuro, incluindo quando morreremos, nem tudo é micromanaged de forma que elimina escolhas humanas e eventos fortuitos. Ou seja, Deus sabe o que acontecerá. Porém, mortes também podem decorrer de escolhas humanas, acidentes e causas naturais dentro de um quadro providencial. Para esses, a certeza de Deus e a experiência da liberdade humana coexistem misteriosamente. Independentemente da ênfase teológica, 2 coisas são claras nas Escrituras. Primeiro, a morte é certa para todos. A Bíblia trata da morte como parte da condição humana desde o pecado, e chama a atenção para a urgência de se viver bem diante de Deus enquanto há tempo. Assim, versos que lembram a brevidade da vida, por exemplo, Tiago 4:14 da manhã, que compara a vida ao nevoeiro que aparece e logo se dissipa, nos incitam a não desperdiçar a vida em banalidades. Segundo, a existência de um tempo determinado nos chama a viver com responsabilidade e esperança. Se a morte é certa e o tempo é contado, então viver com sabedoria, amor e propósito torna-se urgente. A Bíblia não propõe fatalismo passivo, mas uma vida ativa de fé, arrependimento, amor ao próximo e serviço a Deus. Quais são, então, as implicações práticas? Consolo para enlutados. Saber que Deus domina a vida e a morte pode confortar corações partidos. A fé cristã oferece a promessa de que a morte não é o fim absoluto. Há a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo,
por exemplo, João 11:25 da manhã menos 26 e 1 Coríntios 15. Urgência para viver bem. Se o tempo é limitado, cada dia ganha valor. Isso leva a priorizar relacionamentos, perdão, comunhão com Deus e serviço. Jesus frequentemente ensinou a importância de estar pronto, não por medo, mas por responsabilidade e vigilância. Liberdade com responsabilidade. Mesmo que Deus saiba e governe, nossas escolhas importam. A Bíblia chama o crente a escolher a vida, Deuteronômio 30:19, escolher o caminho que honra a Deus e ao próximo, sabendo que haverá prestação de contas, humildade diante do mistério. Nem tudo será explicado.